Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de mecânica dos solos. Hoje o nosso tema é a identificação tátil-visual dos solos. Nós falamos um pouquinho sobre ela na aula de preparação de amostras e também nas aulas de prospecção de subsolo. Então, vamos lá. Para a classificação inicial, o acompanhamento e a conclusão de ensaios de laboratório, é extremamente importante que a gente tenha essa classificação, porque eles vão se tornar mais completos. Como, por exemplo, se algum resultado estranho ocorre em alguma amostra isolada durante os ensaios, a gente pode verificar se isso foi retirado de uma zona fissurada ou não, se o material já tinha alguma predisposição ou não, né? Então, é muito importante. Outro ponto importante é que às vezes podem ocorrer trocas de etiqueta de amostras. E se eu tiver uma identificação tátil visual da amostra, isso pode diminuir. Então, isso é muito importante quando a gente vai fazer. A identificação tátil visual é sempre realizada quando a gente faz coletas de amostra em campo, né, seja por prospecção, tá? Qualquer tipo de prospecção, métodos diretos. Reconhecimento dessas amostras tem como finalidade classificar o solo em termos qualitativos, fornece uma rápida descrição das condições naturais em que ele é encontrado, e essa classificação visual e tátil também permite uma visão mais completa das propriedades do solo. Então, por que a gente tem essa importância? Eu posso ter diferentes amostras, de diferentes colorações. Aqui, por exemplo, eu tenho algumas amostras que têm colorações parecidas. Se porventura eu tenho uma etiqueta trocada de identificação, mas eu conheço a descrição tátil visual, eu consigo diferenciar essa amostra e evitar erros nos ensaios. Então, é justamente por isso que a gente realiza essa identificação. Não só por isso, mas é um fator, né, que nos auxilia no laboratório. Ainda dentro da identificação, nós devemos seguir algumas recomendações de norma. No Brasil, esse procedimento é padronizado pela NBR 6484 de 2001. Para quem se lembra da aula de prospecção, é a NBR do SPT. Mas essa norma ela não esclarece o processo que deve ser realizado na identificação de algumas características. Então, com o objetivo de orientar melhor esse processo, nós iremos descrever alguns processos que estão constantes na STMD 2488, que apresenta a identificação e descrição de solos de uma forma bem ampla. A identificação tátil visual, pessoal, sempre depende do auxílio de um profissional experiente. Então, aos iniciantes, é sempre recomendado uma assistência para que eles se familiarizem e consigam fazer essa identificação melhor. Para a gente fazer a identificação, algumas definições gerais são importantes. Então, vamos relembrar alguns conceitos. Teremos que relembrar o conceito de solo. Solo é o agregado natural de grãos minerais, moderadamente coeso, orgânico ou inorgânico, e podem ser separados, né, por processos mecânicos simples, como agitação em água, manuseio, etc. Vamos lembrar da rocha, que é um agregado natural de grãos minerais, compacto, cimentado, com ligações fortes, mais ou menos permanentes. O que é um solo de grão grosso? São partículas minerais visíveis a olho nu, né, e ou arenosas ao tato, quando friccionada entre os dedos. Solos de grãos finos consistem em partículas e minerais que não podem ser distinguidos a olho nu, que são, né, normalmente menores do que 0,075 milímetros. Então, essas partículas são lisas ou farinhosas ao tato. Quando em contato com a água, quando umedecidas, dão a sensação de que a gente está friccionando sabão entre os dedos. Também é importante ter o conceito de um solo bem graduado, que é aquele que tem uma representação das partículas de quase todas as dimensões, então de grossas a finas. Então, eu vou ter grãos aqui, basicamente, de todos os tamanhos. Isso é um solo bem graduado. Um solo uniforme, um solo pouco graduado, é aquele que contém as partículas mais ou menos todas de mesmo tamanho. Pedregulhos são os solos de grãos grossos, tendo partículas de diâmetro médio maior do que 2 milímetros. Areias, né, são os solos grossos com partículas que têm um diâmetro menor do que 2 milímetros. O silt é a fração grossa da parte, né? A gente considera a fração grossa dos solos que têm granulação fina.
Então, siltes e argilas já são considerados solos finos. Pedregulhos e areias, solos grossos. Se a gente lembrar lá das primeiras aulas, né, de estrutura e textura, a gente tem esses conceitos. Temos ainda o conceito de solo orgânico e o conceito das turfas, que a gente viu lá na aula de origem e formação. Então, com essa noção, né, sobre solos, a gente consegue ter uma conduta mais geral para fazer uma classificação visual e tátil do material. E aí vamos lá para que a gente possa entender as informações. Segundo a NBR 6484, a nossa BNT 2001, a gente tem que identificar as amostras usando cor, granulometria, plasticidade e origem. Ela ressalta também que é interessante identificar odor e umidade. Então, nós vamos perpassar cada uma dessas informações e eu vou mostrar aqui para vocês algumas amostras de solo. A primeira delas é a cor. Cor é uma propriedade muito importante na identificação de solos orgânicos, né? E também podem ser úteis na identificação de solos com geologia similar, tá? Origem geológica similar. O solo orgânico ele tem aquela coloração já característica preta acinzentada, que a gente viu também lá na aula de origem e formação. E o importante é que a indicação de cor seja feita logo após a coleta da amostra, tá? Para a amostra úmida. Se a cor representar uma condição seca dessa amostra, eu tenho que estabelecer isso no meu registro. E eu tenho que utilizar no máximo 2 designações de cores. Então, eu vou utilizar vermelho amarelado. Por exemplo, se eu tiver mais do que 2 cores, eu vou utilizar o termo variegado no lugar de relacionar todas as cores. E, embora de caráter bem subjetivo, a norma me dá quais as cores eu devo utilizar. Então, ela me dá aqui, ó, branco, cinza, preto, marrom, amarelo, vermelho, roxo, azul e verde. Eu ainda posso adicionar claro ou escuro na nomenclatura. Então, não existe um solo magenta, não existe um solo ciano, não existe um solo bege, não existe um solo anil nas classificações da NBR 6484, nem rosa, tá certo? Então, vamos nos ater a essas cores que a norma nos coloca. Uma outra questão bastante importante de cor é a utilização da cartela Munsell. Ela tem uma comparação, tá, visual de cores. Ela foi desenvolvida para o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos na década de 50 e é um sistema que pesquisadores usam mundialmente, tá? Nós temos no Brasil o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos da Embrapa e a cor é determinada por comparação com os padrões da cartela Munsell, tá certo? Eu vou apresentar aqui para vocês, tá, a cartela, e ela define basicamente 3 coisas: a matiz, o valor e a croma. A matiz é a cor espectral dominante, o valor é a tonalidade dessa cor e a croma é a pureza da cor. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre a cartela Munsell de cores. O que é a cartela Munsell? Ela é esse livro aqui, tá? Então, é um livrinho aqui que a gente tem toda uma gama de explicações. Então, ele é um livro, né, em inglês, tá, pessoal? Ele é um livro em inglês aqui. E o que a gente tem aqui? A gente tem uma variação de cores bem grande. Então, aqui no início do livro, ele vai nos ensinar a utilizar a cartela. E logo depois nós temos o quê? Nós temos as especificações aqui com a comparação de cor e a numeração e a identificação de cor. Então, para cada cartela, eu vou ter uma sequência de tonalidades. Vou passar algumas aqui para que vocês possam visualizar, para quem nunca teve contato com uma cartela Munsell. Então, eu vou tendo aqui diversas formas e diversas colorações de material. E aí, com isso, eu consigo fazer essa identificação. Essa cartela aqui é para tons bem claros, né? Bem próximos aí do branco. Então, essa é a cartela. Ela é mais por observação visual, de comparação das cores. E aí, com isso, a gente consegue ter uma identificação de cor padronizada também. Uma outra característica muito importante é o odor, porque ela é importantíssima na identificação de solos orgânicos. Ele pode ser descrito, né, como odor orgânico ou um odor incomum, tá? Ou inodoro.
O solo orgânico ele tem essa característica de ter esse odor de vegetação deteriorada, né, de material em decomposição, tá? Principalmente quando a amostra está fresca. Se ela estiver seca, esse odor pode ser reanimado por aquecimento, tá? Ou por umedecimento de uma amostra. Se o odor for incomum, né, algum resíduo químico, qualquer outra situação, ele também tem que ser descrito. Em relação à umidade, a indicação de umidade também é feita logo após a coleta, né? Então, normalmente essas informações são coletadas sempre no campo, durante a prospecção. E o ideal é que eu faça essa classificação da umidade sem que eu tenha alteração. E aí eu vou descrever se a umidade, né, é seca, úmida ou saturada, segundo a tabelinha da STM. Seca é quando a água não é visível e nem sensível ao tato. Pode apresentar poeira. Úmida, a água não é visível, mas é sensível ao tato. E saturada, a água está livre, visível, normalmente quando o solo está abaixo do nível da água. Então, a gente pode pegar uma amostra de solo. Então, a gente tem aqui uma amostra de solo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente segurar e vou observar se eu sinto que ela está seca ou se eu sinto umidade sensível. É claro que aqui eu não vou conseguir ter a condição saturada. A amostra não está, né, abaixo do lençol freático. Nesse caso aqui, eu tenho uma condição seca. A água não está nem visível e nem sensível ao tato. Em relação à granulometria, nós vamos realizar a separação em grupos em função do tamanho das partículas. Então, nós separamos basicamente em dois grupos primeiro. Solos grossos, aqueles nos quais a fração predominante de grãos é visível ao olho nu, que são os pedregulhos e areia, e são ásperos ao tato. E os solos finos, aqueles nos quais a fração predominante não é visível ao olho nu, ou seja, siltes e argilas. E eles são macios ao tato. Como é que a gente pode observar isso? Então, a gente tem aqui um solo, e por observação visual, nós vamos avaliar se a maioria dos grãos é visível ao olho nu ou não. Então, se eu consigo ver os grãos, como eu estou conseguindo ver aqui, eu vou considerar esse solo, preliminarmente, como um solo grosso. Eu vou fazer o que também? Vou fazer o teste aqui, ó. Se eu sinto a granulação nos meus dedos, ele é considerado um solo grosso. Ainda dentro da classificação granulométrica, nós podemos fazer a classificação em termos da predominância de grãos. Tá? Podemos fazer a classificação em pedregulhos, areias, tá? Siltes ou argilas, de acordo com essa classificação da norma. Não é muito comum fazer isso em campo, porque nós não temos auxílio de peneira e o nosso olho, né, ele só consegue enxergar cerca de milímetros. Se a gente pegar uma régua e tudo, a gente consegue ver a capacidade ocular. Então, no máximo, a gente usa sempre 3 frações de solo. Um exemplo, argila silto-arenosa ou uma areia silto-argilosa. E se eu tiver pedregulho, cascalho, algum detrito, alguma outra coisa, eu coloco na minha consideração. Mas a identificação básica que vem normalmente nos relatórios, nos laudos de sondagem, é simplesmente solos grossos, solos finos. Dentro dos solos finos, nós vamos verificar uma classificação para fazer a identificação entre siltes e argilas. E nos solos grossos, basicamente, o que a gente divide é: os grãos são maiores do que 2 milímetros, em sua grande parte, pedregulhoso. Os grãos são menores do que 2 milímetros, mas superiores a 0,1 milímetro, areias. Então, é basicamente essa a identificação granulométrica que a gente realiza. Quanto à plasticidade, a gente fala que isso é a identificação dos solos finos. Solos grossos é relativamente fácil. Quando eu vou tratar de siltes e argilas, não é simples. E eu tenho que levar em consideração alguns testes, que são baseados na plasticidade do material. A norma, a NBR 6484, diz que plasticidade é a propriedade dos solos finos argilosos de sofrerem grandes deformações permanentes, sem ruptura, fissuramento ou variação de volume apreciável, sendo que as argilas vão se distinguir dos siltes pela plasticidade, quando elas têm umidade suficiente, e também pela resistência coesiva quando elas estão secas ao ar. Então, conforme a norma diz, ela não descreve os testes que identificam a plasticidade do material. E aí, para que a gente possa descrever esses testes, nós vamos utilizar os testes baseados na STM e nas recomendações de Nogueira, que é um pesquisador brasileiro. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esses testes com vocês.
Inicialmente, nós separamos os materiais em orgânicos e inorgânicos. Pela STM, o orgânico normalmente tem cor preta amarronzada, preta, o odor orgânico. Normalmente, eles podem mudar de cor se ficarem expostos ao ar, se secarem. Não tem dureza ou plasticidade e eu tenho um filete normalmente esponjoso. Então, a STM ela sugere 4 testes para a identificação desses solos finos, que são resistência seca, dilatância, dureza e plasticidade. Nós apresentaremos, em função da simplicidade para que possa ser executado em campo, os testes de resistência seca e dilatância. E nós vamos utilizar 2 testes que são sugeridos por Nogueira, que são os testes de impregnação e desagregação. Isso porque a ideia da identificação tátil visual é que ela consiga ser executada em campo com o menor tipo de aparelhagem possível. Então, a gente precisa de ensaios que sejam simples. O primeiro teste é o teste de impregnação. A gente chama de teste de sujar as mãos. Então, segundo Nogueira, para realizar esses testes, tanto de impregnação quanto de desagregação, eu preciso que o solo esteja passado na peneira de 0,42 milímetros, que é a peneira número 40. O teste de impregnação ele vai ser realizado como? Eu vou ter uma porção de material na minha mão e vou fazer uma pasta com esse material. Essa pasta, ela vai virar uma espécie de laminha e eu vou esfregar isso na palma da minha mão. Então, vou mostrar aqui para vocês, basicamente, como a gente realiza isso. Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha amostra úmida e vou esfregá-la na minha mão. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou lavar a minha mão, eu vou colocá-la sobre água corrente. E aí eu vou avaliar. Se ficar uma mancha clara, após vários minutos e pouca fricção, se essa mancha sai facilmente, esse material ele é um solo siltoso. Se ainda, depois de muita fricção, eu ainda ficar com uma mancha escura nas minhas mãos, significa que esse solo ele é um material argiloso, certo? Então, é basicamente isso que a gente avalia. Para o teste de desagregação, nós pegamos um torrão seco, que vai ser colocado em um recipiente contendo uma lâmina de água, não pode imergir o torrão, é só uma lâmina mesmo, e a identificação é avaliando a forma que ele se desagrega. Então, se ele for uma desagregação rápida, é silt. Uma desagregação lenta é argila. Uma forma da gente comparar essa questão da desagregação é a gente avaliar quando a gente coloca algo efervescente na água. Então, eu começo a ver aquela dissolução, né? O material começa a se soltar. É basicamente isso que a gente observa no teste de desagregação também. Em relação ao teste de resistência seca e dilatância, a ESTM também pede que os materiais não contenham partículas maiores do que 0,42 milímetros, ou seja, material também peneirado na peneira 40. A resistência seca, nós faremos, né, uma massa que tenha uma consistência semelhante a uma massa de vidraceiro, a Durepox, né, a massinha de modelar. Vou adicionando água até que ela chegue nessa consistência e vou moldar 3 amostras para o ensaio. Eu preciso de uma amostra de meia polegada de diâmetro e pelo menos uma amostra de 1 polegada de diâmetro. Vou deixar essa amostra secar ao ar, tá? Pode ser ao sol ou por meios artificiais, desde que a temperatura não passe dos 60 graus. E eu vou verificar a resistência conforme a tabela que a norma me dá. Como é que a gente faz essa resistência? Eu vou avaliar esmigalhando a amostra. Como é que a gente vai avaliar? Com o polegar e o indicador. Então, eu vou apertar essa bolinha com o meu dedo. E o que eu vou avaliar aqui? A amostra esmigalha-se em pó com mera pressão do manuseio, ela não tem nenhuma resistência. Se a amostra seca esmigalha-se em pó com alguma pressão, a resistência é baixa. Se a amostra quebra-se em pedaços ou esmigalha após considerável pressão dos dedos, ela é média. Se a amostra não pode ser quebrada com a pressão dos dedos, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essa amostra com o meu polegar e vou aplicar isso sobre uma superfície rígida. Então, supondo aqui que eu tenho uma bancada e a bolinha aqui em cima, e eu vou apertar ela sobre essa superfície, sem imprimir uma força excessiva. É a força da minha mão, do meu polegar aqui em cima. Eu não vou empurrar o meu corpo para fazer uma força excessiva. É simplesmente o polegar apertando. E aí, nós vamos fazer a avaliação.
Se a amostra quebrar com essa pressão entre o polegar e a superfície dura, a minha resistência é alta. Se a amostra não pode ser quebrada com essa pressão feita entre o polegar e a superfície dura, a gente considera a resistência muito alta. E o outro ensaio é o ensaio de dilatância. Também vamos fazer uma bolinha de meia polegada com aquela mesma massinha que tem a consistência macia, mas não pegajosa demais. Vou espalhar essa amostra na minha mão com o auxílio de uma espátula e vou vibrá-la horizontalmente. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu tenho a amostra espalhada na palma da minha mão e eu vou vibrá-la horizontalmente. A minha mão vai ficar parada e eu vou dar batidinhas aqui e fazer essa vibração. E vou observar como a amostra se comporta nas minhas mãos. E aí a gente vai notar se a água aparece sobre a superfície. Aparecer, eu vou abrir e fechar a minha mão comprimindo essa amostra e vou observar os critérios da tabela da norma. Que são: se não tem mudança visível, a amostra não possui dilatância. Se a água aparece sobre a superfície da amostra durante a vibração e não desaparece ou desaparece devagar sobre a compressão, eu tenho uma dilatância lenta. Se a água aparecer rapidamente sobre a superfície durante a vibração e desaparecer rapidamente sob compressão, eu vou ter uma dilatância rápida. Como é que é essa compressão, pessoal? É simplesmente abrir e fechar a minha mão. E após isso tudo, a gente pode identificar a porção de solo fino conforme a tabela 6. Ela me dá aqui a opção para resistência e dilatância e eu vou ter uma descrição e uma simbologia, de acordo com a ASTM. Se o solo ainda tem 15 a 25% de areia ou cascalho, eu ainda vou adicionar isso no meu solo, tá? Mesmo ele sendo fino, eu vou adicionar lá com areia ou com cascalho. E se o solo for orgânico, eu vou ter uma outra identificação, que é orgânico, OL ou OH, se eu tenho, né, alguma outra partícula. A gente não entra nesse detalhe tão específico, porque a ideia é só classificar silt ou argila, e essa ideia de uma classificação mais aprofundada, a gente vai ver com os sistemas de classificação de solos mais adiante. Mas aqui eu trouxe para vocês que são os critérios da ASTM. E por último, mas não menos importante, nós temos a identificação da origem, que é a designação, né, se o solo é residual, se ele é transportado. Se ele for residual, recomenda-se indicação da rocha matriz, a rocha mãe, né, a mater. E se ele for transportado, colocar se ele é coluvionar, aluvionar, eólico, etc. Ou se ele é proveniente de aterro. Se pelo exame tátil visual for constatado uma presença acentuada de mica, eu ainda coloco a designação micácea ao solo. Existem alguns materiais que apresentam, né, essa percepção de mica. Normalmente ele já deixa um brilho na mão, um brilho bem considerável, e a gente consegue fazer essa identificação. Mas normalmente a origem ela é classificada por um geólogo, por um profissional da área, e tem todo esse estudo pedológico, pedogenético do solo. Na próxima aula, nós vamos fazer um roteirinho para facilitar essa classificação, né, da identificação tátil visual. Vejo vocês lá. Até mais!